A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Amo estudar a palavra de Deus. Na semana passada nós falamos sobre a nossa tendência maligna humana. Quem não veio, eu sugiro que ouça essa mensagem da semana passada. Foi uma mensagem poderosa, pois revela a nossa estrutura humana e demonstra o amor de Deus, o carinho de Deus, a graça de Deus por nós. Hoje nós vamos falar sobre o que fazer com essa estrutura fraca, maligna, humana. Como fazer? O que fazer com isso? Nós precisamos aprender ainda um pouco mais sobre esse assunto. Aqui em Gálatas capítulo 6, eu quero cumprimentar você que está pela internet, seja bem-vindo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que gostar dessa mensagem, entre em contato conosco, deixe os seus comentários, isso para nós é muito importante. E na medida do possível eu respondo os comentários que são colocados aí, compartilhe com outras pessoas, enfim, venha fazer parte conosco. Amém? Capítulo 6 de Gálatas, e versículo 1 em diante, Paulo vai dar uma instrução aqui aos irmãos da Galácia, que serve para nós. Capítulo 6 de Gálatas, e versículo 1 em diante. Eu vou ler o primeiro versículo, vamos orar pedindo a Deus a direção e a unção para essa palavra, e depois vamos meditar aqui nesse texto. Diz assim: irmãos, se algum homem chegando a ser surpreendido em alguma ofensa, a natureza maligna, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Aleluia. Olhando por ti mesmo, olha para a tua estrutura, que é humana e maligna, para que não sejas também tentado. Que essa palavra abençoe cada coração aqui presente e os que vão ouvir pela internet. Pai amado e querido, eu te louvo, eu te engrandeço por me permitir, meu Deus, meditar na tua palavra, estudar a tua palavra junto com os meus irmãos. Eu te agradeço porque as tuas misericórdias se renovam. Eu só posso estar aqui porque as tuas misericórdias são profundas, grandes, poderosas sobre a minha vida. E nesse momento, meu Deus, eu quero te pedir que usa-me como teu instrumento, para que a nossa mente, para que os nossos sentimentos, para que o nosso ser seja trabalhado por ti, seja transformados de glória em glória, seja moldados segundo os teus desígnios e propósitos. Em nome do Senhor Jesus, aquietamo-nos para ouvir a tua voz, que eu desapareça e que o Senhor seja visto e ouvido por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Santos e preciosos do Senhor. Amém. Mais que vencedores. Amém. Eleitos de Deus. Amém. Bom, o que fazer com essa estrutura humana maligna, que não se converte nunca, que não vai herdar o reino dos céus, que é contrário a Deus, mas que nós carregamos ela? O que fazer? O que fazer quando nós percebermos que alguém está vivendo em momentos muito pontuais de manifestação dessa natureza maligna humana?
Nós não podemos ser reativos, irmãos. Você sabe o que é uma pessoa reativa? Quem sabe? Reagir de uma maneira muito áspera. Ser reativo. Faz comigo o que eu faço com você. Essa é uma tendência maligna humana. Nós precisamos constantemente buscar em Deus uma reação diferente, uma posição diferente diante dessa natureza maligna humana que todos nós carregamos. Então Paulo diz: irmãos, está falando para irmãos, não está falando para ímpio, viu, irmãos? Ele não está escrevendo aqui para pessoas que não conhecem a palavra, que não são eleitos, escolhidos de Deus. Ele está dizendo aqui para eleitos, salvos, santos, irrepreensíveis, gente de Deus. Se algum homem, quando fala homem também diz respeito à mulher, chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, isso aqui é impossível acontecer, ou isso aqui é a coisa mais normal de acontecer, irmão? Essas ofensas acontecem onde? A partir de dentro de casa acontece. Sim ou não? Sim. Acontece. Por que acontece? Vamos lá. Porque temos uma natureza tendenciosa ao maligno. Lembra que Paulo disse semana passada que nós lemos? Quando eu penso em fazer o bem, se eu refletir, eu já vi que eu fiz o mal. Por quê? A minha natureza, ela é tendenciosa ao maligno. Então, é óbvio que a gente vai ser ofendido e a gente vai ofender. É óbvio isso, irmãos. Eu preciso ter essa consciência, eu preciso ter essa convicção. Olha, estou caminhando com pessoas que vão me ofender e eu vou ofender essas pessoas. Sim ou não, irmãos? E o que fazer com isso? É normal, irmãos, você em algum momento olhar para o pastor Tiago e se sentir ofendido. Sim ou não, irmãos? É normal acontecer isso. Por quê? Porque o pastor Tiago, ele não é um ser dentro de uma bolha todo especial. Assim, olha, ele é um homem que... Nossa! Não, para com isso, irmãos. Eu sou igual a você. Do mesmo jeito que você tem uma natureza tendenciosa ao maligno, eu também tenho. Se você criar uma expectativa de que o pastor Tiago nunca poderá te ofender, você vai se frustrar. Se você criar uma expectativa de que o seu esposo nunca poderá te ofender, você vai se frustrar. Ou não? Se você criar uma expectativa de que a sua esposa nunca poderá te ofender, você vai se frustrar. Quantas pessoas que você conhece que estão frustradas dentro de casa? Por quê? Porque criam uma imagem, uma expectativa de que, imagina, você não deveria ter feito isso comigo. Não deveria, mas eu sou um ser humano igual você. Falho, a gente erra. Aí ele diz: se você for ofendido, você que é espiritual, o que é ser um espiritual? É ser alguém perfeito? Não, é ser alguém consciente da nossa estrutura. É ser alguém consciente de que nós somos o que somos pela graça de Deus. O espiritual é isso. O espiritual é aquele que tem consciência de que, apesar dele possuir uma natureza terrena, tendenciosa ao maligno, Cristo o salvou, o
purificou, o resgatou e colocou dentro dele o Espírito Santo de Deus. Sabe, esse é o espiritual. O espiritual, irmão, não é aquela pessoa que se isola de todo mundo e fica dentro de uma bolha, vai para o meio do mato, fica lá, raspa a cabeça, eu sou agora um monge, eu sou agora um espiritual. Não, o espiritual não é essa pessoa, irmão. O espiritual é aquele que aprende a se relacionar com as pessoas, aprende a olhar para as pessoas com o olhar de Deus. E como é que é o olhar de Deus? Deus olha para mim e para você, e como é que ele nos enxerga? Como é que Deus enxerga eu e você, irmãos? Como que Ele enxerga eu e você? Quando Ele olha para mim e olha para você, Ele enxerga nós com essa natureza tendenciosa, maligna, ou Ele enxerga o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz por nós? Ele enxerga aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Foi assim, porque se Ele nos enxergasse com os nossos defeitos, com as nossas tendências malignas, sequer a gente poderia permanecer vivo. Ele não ouviria a nós, jamais. Mas Ele não olha assim. Ele olha para nós e nos enxerga como Ele fez por nós, como Ele nos deixou através de Cristo na cruz do Calvário. Então Ele diz, você que é espiritual, você que entende isso, encaminha o tal. Que é o tal? O ofensor, irmão, sim ou não? Aquele que ofendeu, encaminha o tal com espírito quê? De julgamento. Você não deveria ter feito isso comigo. Por que olha o que você está fazendo? Por que olha porque você é assim? É assim que você tem que caminhar? É assim que você tem que fazer com a pessoa? Ou você tem que encaminhar? Peraí, vem cá. Vamos sentar aqui, vem cá. Senta aqui, vamos conversar. Eu sei que você está meio na carne, eu sei que você está nessa situação toda, eu sei que você deve estar aí numa manifestação pontual da sua tendência maligna. Vem cá. Eu entendo você. Vamos conversar. Espírito de mansidão. Percebe o espírito de sabedoria nesse espírito de mansidão, irmãos? Sabe qual tem sido os problemas dentro das casas, das famílias, dos casamentos? É por causa que falta essa visão aqui. Falta essa visão aqui. Fez comigo, eu faço com você. Me ofendeu? Então eu vou te ofender também. Não é assim? Por que a pessoa faz isso? Porque a carne quer se saciar naquilo. E porque a pessoa não tem esse conhecimento espiritual de entender que se a outra pessoa está me ofendendo, eu preciso compreender isso nela e eu tenho que reagir com espírito de mansidão. Eu não posso ser reativo na mesma proporção, mas eu tenho que reagir com espírito de mansidão. Isso é a palavra do Senhor que está dizendo, Paulo instruindo os irmãos, hein? Ele já tinha falado um pouquinho aqui anteriormente, se você for buscar no capítulo 5 aqui, ele já falou sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Não tem jeito, irmãos. Ou a gente aprende a lidar com essa situação, ou a gente vai viver num campo de ofensas e de mais ofensas, e de retrucar, e de se atracar, e de se, sabe, o tempo inteiro. O que acontece quando uma pessoa que ofende é confrontada com o espírito de mansidão? O que acontece? Na hora, irmãos. Quando a ofensa acontece, e essa pessoa que é ofendida, ela imediatamente tem uma reação de espírito de mansidão, na hora quebra toda e qualquer confusão ali instalada, na hora. Mas quando é ofendido, a ofensa é retrucada com ofensa, se instala com raízes o problema dentro da casa. E dentro da situação, pode ser no ambiente profissional, seja onde for.
E ele fala assim: você sabe por que você tem que agir com o espírito de mansidão? Olhando por ti mesmo. Por que a gente tem que... Quando a pessoa ela reage, ela é reativa de forma ofensiva, ela está dizendo: eu estou certa, ou estou certo. E na verdade, irmãos, todos nós estamos no mesmo nível diante de Deus, sabia? Não tem ninguém maior, menor. Tem isso? Não, não tem. Todo mundo carece das misericórdias do Senhor. E ninguém está numa posição melhor do que o outro. Sabia disso? Por isso que a gente, quando é ofendido, você tem que dizer: bom, hoje eu estou sendo ofendido, mas amanhã pode ser eu que vou ofender, porque eu também tenho essa natureza que ele está me fazendo. Então, olha por ti mesmo. Olhe para você, olhe para a sua estrutura, que também é tendenciosa ao maligno. E aí, ele diz: você tem que fazer isso para que você também não seja tentado, obviamente, porque quando você retruca de forma ofensiva, quando você é ofendido, você estabelece um processo de tentação. O que é tentação? De perturbação, de confusão, que é o que acontece nos relacionamentos, na maior parte. Aí ele diz no versículo 2, irmãos, o maior desafio nosso aqui, nós temos caminhado dessa forma aqui, temos que cada dia mais viver assim. Ele fala: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar a carga uns dos outros é fácil? Dentro do casamento, irmãos, imagine, dentro da família. Então a mulher tem que levar a carga do marido e o marido levar a carga da mulher. Sim ou não? E quando isso não é feito, a gente não está cumprindo a lei de Cristo, irmãos. E como é que é levar a carga uns dos outros? É exatamente fazer isso aqui que nós lemos no capítulo, no versículo 1. Eu fui ofendido. Eu tenho que levar essa carga pesada, engolir seco, buscar do Senhor a sabedoria para, em espírito de mansidão, conduzir aquela situação. Você leva uma carga. E é fácil? E eu estou dizendo aqui que é fácil? E Paulo está dizendo que é fácil? Não. Isso é um desafio nosso. Você já viu a quantidade de pessoas, né, que não dão mais valor a permanecerem juntos, casados, em família e tudo mais? Está feia a coisa, irmãos. Você pensa que é fácil ficar 50 anos casado? Não, Walter, fala aí. Você pensa que é um mar de rosa? Quem pensa que é um mar de rosa? Permanecer 50 anos, 40, 50 anos casado. Não é brincadeira, irmãos. Se isso aqui for uma coisa que tiver impregnado na nossa consciência, cara, eu vou ter que levar a carga dela, eu vou ter que levar a carga dele. Eu vou ter que ir em frente, cumprir a lei de Cristo. Hoje eu ofendi, a minha esposa veio com o espírito de mansidão. Amanhã ela me ofende, eu vou com o espírito de mansidão. E a gente vai caminhando 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos, caminhando assim, até o fim. Mas o problema é, as pessoas querem levar as cargas uns dos outros, irmãos. Vamos ser sinceros, querem levar. As pessoas não querem levar a carga uns dos outros. As pessoas não querem. E aí, por isso que hoje, essas menininhas novas aí,
maridos, abandonam até os filhos. Sim ou não? Sim. Antigamente, uma moça casava e ela já casava sabendo, só a morte. Aqui é só a morte. Há 60, 50, 70 anos atrás, as mulheres tinham 10, 12, 15 filhos. Não existia fogão, você colocar o dedinho, sempre não existia nada disso. Era lenha. E tinha que buscar lenha longe. Sim ou não? Opa, tinha que ir lá no córrego. Tinha um córrego perto de algum lugar, todo mundo ia para esse córrego e lavava roupa lá. Ah, como é que você sabe disso, Tiago? Porque minha mãe contou muita história da vida dela Era 15 bacuri, tudo escadinha, tudo ali daquele jeito. A maior parte das casas não tinha piso frio, era chão mesmo, tudo tinha que ser bem varridinho, era chão, terra. E as mulheres tinham que, elas mantinham tudo bonitinho e tal. E, detalhe, eram hipercriativas. Não tinha geladeira não, tinha que salgar as carnes, colocar em tambores, sim ou não? Sim. E eram as mulheres que faziam tudo isso. Colocar o sol, tirar o sol. Era uma coisa de gana, de força. E ela já sabia, tem que ir até o fim casada. Hoje, irmão, as mulheres têm um controle assim, ela aperta o controle, a máquina liga. Vai da cama, não vai nem levantar. Tem uma maquininha, uma máquina, pega as louças, tudo põe dentro, fecha, lava tudo. A água, liga a torneira, tudo ali. Tinha que pegar na cisterna antigamente, irmãos. É ou não é? Sim. As facilidades aumentaram. E as mulheres de hoje não querem levar a carga, não. Você vai ficar sozinho. Eu vou embora para casa do meu pai, minha mãe. Eu não quero saber de você. Por quê? Porque você me ofendeu. Me ofendeu. Estou ofendida. Porque você tem um jeito assim, eu estou ofendido. Vai embora. É assim ou não, irmãos? E sabe, irmãos? Os homens de antigamente eram muito mais toscos do que os de hoje, sabia disso? Era machista. E as mulheres ficavam 50 anos casadas e criavam os filhos tal, e até o fim da sua vida com aquele homem. Sabe o que acontece, irmão? A coisa mais fácil que tem hoje é dizer que a gente é de Deus. O difícil é a gente cumprir com a lei de Cristo. Eu sou crente. Mas cumprir a lei de Cristo é carregar a carga uns dos outros. Hoje, as mulheres estão, comparadas com as mulheres de antigamente, estão vivendo no paraíso, irmãos. Vamos falar a verdade, no paraíso, irmãos. As facilidades são enormes. As coisas que se produzia, as coisas que se comia, era produzido no fundo do quintal, e as mulheres que tinham que ir lá colher, pegar, fazer. Arroz tinha que tirar as palhas, o feijão tinha que limpar o feijão. É ou não é, irmãos? Café tinha que pegar e limpar, tinha que fazer tudo. Tinha que fazer tudo! Hoje vai no mercado, enche o carrinho, pega tudo pronto, bonitinho, pega lá. Ah, mas não tá bom minha vida, não. Nossa, minha vida não é assim, não. Porque as pessoas, parece que as facilidades tornou as pessoas
tornaram as pessoas piores, porque não querem mais carregar as cargas uns dos outros. Hoje a carga é mais ou menos assim, irmãos. Imagine um caixote de isopor com rodinha. É a carga que tem que carregar. Tem uma irmã aqui, guarda aí, eu guardo. É um caixote de isopor com rodinha. E a pessoa está, tá muito pesado. Um caixote de isopor com rodinha, como é que tá pesado, meu querido? Me ajuda aí. O que acontece que eu vejo hoje, irmãos? Essa natureza tendenciosa ao maligno está mais forte do que antigamente, irmãos. As pessoas estão com uma tendência maligna de abandonar o barco, de chutar o pau da barraca, de ir embora, de desaparecer, de sumir, de deixar tudo. Me ofendeu. Mas me ajuda aí. Paulo fala assim no versículo 3, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Sabe o que é isso aqui? Se alguém cuida ser crente, e não é coisa nenhuma, só porque quando é ofendido, se ofende e, sabe? Não é coisa nenhuma. Se alguém pensa que porque é crente, porque fala que é crente, mas não carrega a carga uns dos outros, não é coisa nenhuma. Versículo 4, mas prove cada um a sua própria obra, prove que você é crente, carrega a carga uns dos outros, cumpre a lei de Cristo e terás glória em si mesmo e não no outro. Olha só. Se você for com o espírito de mansidão carregar a carga uns dos outros, você vai provar e a glória é só para você mesmo, não é nenhum outro. Porque isso é obrigação nossa, de cada um de nós, carregarmos a carga uns dos outros. Olha o versículo 5, porque cada qual levará a sua própria carga. Não é assim que as pessoas pensam? Ele lá em cima falou que nós temos que levar a carga do outro. Ele falou, mas aqui as pessoas querem cada um levar a sua própria. Egoísmo. Aí ele fala no versículo 6, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Generosidade. Esse que é instruído na palavra, não é só o pastor que instrui os irmãos, não. Às vezes você instrui a sua esposa, instrui os seus filhos, instrui o seu esposo. Não é verdade? A gente vive no caminhar de um instruindo o outro. Tem que haver generosidade. Aí ele diz no versículo 7, não erreis, ou seja, não se engane, não fique frustrado, não fique achando que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Meu objetivo, o seu objetivo é instruir, viu? Ele falou sobre a instrução. Cada um decide o caminho e o que quer colher na vida. Eu sento com meu filho e falo para ele, o caminho é esse aqui. Agora ele que vai escolher, eles que vão escolher. Senhor, ele que vai escolher o caminho dele. Tudo que eles fizerem, absolutamente tudo que nós fazemos, é uma sementeira. Irmão Zezinho sempre falava isso aí, uma coisa interessante, né? Onde está? Ele fala assim, olha, a colheita é obrigatória, mas a sementeira, o plantar, você que escolhe. Você pode escolher o que você quer plantar. Se você plantar milho, está plantado. Eu plantei agora esse dia uns pezinhos de milho no quintal, junto com a minha esposa. Está plantado o milho. Eu escolhi plantar milho. Obrigatoriamente eu vou colher o quê? Milho.
Se você plantar um comportamento de retrucar ofensa por ofensa, se você plantar a falta de levar a carga uns dos outros, se você plantar isso na carne, obviamente, obrigatoriamente, você vai colher. Então ele diz assim no versículo 8: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então tudo que você semear, se você semear na carne, fez comigo, eu faço com você, semeou na carne. Me ofendeu, eu vou com o espírito de mansidão, para poder resolver a situação. Então eu estou semeando no Espírito, porque amanhã depois alguém vai também usar. Então eu estou semeando, depois eu vou colher. Hoje eu semeei espírito de mansidão, quando eu fui ofendido. Amanhã, quando eu ofender, alguém vai semear, eu vou colher esse espírito de mansidão na minha vida. Percebe como é que funciona a vida, irmãos? Plantou, colheu, plantou, colheu, plantou, colheu, plantou, colheu, plantou, colheu. É assim que funciona. Se você quer colher corrupção, quem quer colher corrupção na sua carne? Você tem que plantar na carne. O que é corrupção? Corrupção é aquilo que corrompe, que desfaz. O que você quer colher do seu casamento, da sua família, dos seus filhos? Você quer colher uma família feliz, abençoada, robusta, próspera, ou você quer colher uma família desfeita, desboroada, corrompida, destruída, filhos? Depende do que você vai plantar. Depende do que você vai plantar. Para terminar, versículo 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem. Diga amém. Amém. Porque a seu tempo colheremos, ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Você já sentiu aquele desejo de falar assim, vou parar de fazer isso, porque eu faço o que faço aqui, parece que o negócio não... Aí Paulo vem e diz assim, não canse de fazer o bem. Não pare de fazer o bem. O que é o bem, irmãos? O bem é você ter esse entendimento que nós estamos inseridos numa sociedade entre pessoas que possuem uma natureza tendenciosa ao maligno e que nós precisamos de agir com sabedoria nesse meio. E aí você tem que praticar o bem. Não canse de fazer o bem, irmãos. Porque ao seu tempo nós vamos colher. E aí no versículo 10 ele diz, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a quem nos faz o bem. Ai, agora você está um marido maravilhoso, agora eu vou fazer o bem. É isso, irmãos? A todos. Então, ele deixa claro, ele fala, temos tempo. Por que temos tempo? Porque a hora que a gente partir dessa terra, acabou o tempo. Acabou. Acabou. Viu, irmãos? Não precisa chorar quando eu partir dessa eternidade. Pode fazer festa. Faz a churrascada. Porque eu já estou na eternidade com Deus e não tem mais o que fazer para mim. Então o bem tem que ser feito enquanto há tempo. Enquanto a pessoa está viva, enquanto você está ali com a pessoa, faça o bem ali agora, enquanto tem tempo. Porque depois não adianta você comprar um caminhão de flores, levar no, sabe, e colocar e fazer, porque a pessoa já foi para Deus, já não está mais entre nós. Filhos, façam o bem aos pais enquanto há tempo. Dê gosto e sabor na vida aos pais enquanto há tempo. Aí ele diz, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, inclusive àquele que nos ofende, mas principalmente aos domésticos da fé, entre nós.
temos que começar entre nós, dentro da nossa casa, entre nós irmãos, e se estender para outros, mas temos que começar principalmente entre nós. Por isso que entre nós, necessidades não pode existir, porque nós temos que ajudar e abençoar a vida uns dos outros. E quando acontecer de um de nós ofendermos uns aos outros, você não pode virar as costas. Eu não vou mais. E viu o jeito que o pastor Tiago falando? Eu estou ofendido. Eu não gostei de que falando. Sabe essas coisas? Que é mais para gente infantil do que para gente que tem conhecimento de Deus, que entende que todos nós possuímos uma natureza tendenciosa, maligna. Assim seja, assim diz o Senhor dos Exércitos. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.